Essa semana a novela tá pegando fogo noveleiros. É barraco, reviravolta e emoção do começo ao fim. Então já se ajeita aí, deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo conferir tudinho no resumão da semana. Preparados? Então vamos nessa! Segunda-feira, 14 de julho. Filipa ainda não havia se recuperado completamente da crise que tivera nos dias anteriores. Os olhos baixos, a fala contida e os silêncios prolongados eram sinais claros para Abel, que, apesar de todos os conflitos e diferenças, não hesitou em acolhê-la. Pai e filha tinham desavenças, mas havia entre eles um laço genuíno, e Abel se mostrou presente. Recebeu Filipa com carinho e, mesmo sem muitas palavras, ofereceu-lhe o aconchego que ela precisava naquele momento. Enquanto isso, na mansão dos Boais, Nina não escondia sua inquietação e, para provocar, lançou olhares e frases ácidas em direção a Sofia. A menina, ainda abalada com os últimos acontecimentos, procurava se proteger como podia, mantendo distância de Nina e buscando refúgio nos adultos de confiança, como Léo e Rosa. Já do outro lado da cidade, Marlon começava a se incomodar seriamente com o rumo que sua imagem estava tomando. A quantidade de visualizações em seus vídeos, gravados por Adriano durante suas rondas e ações policiais, ultrapassava a casa dos milhares. O que antes parecia ser um registro inocente virou um espetáculo para os curiosos da internet, e Marlon não queria que sua carreira fosse tratada como entretenimento. Ciente do dano à sua imagem, ele procurou Adriano e, com firmeza, exigiu que os vídeos fossem retirados da plataforma. A exposição estava além do aceitável. Enquanto Marlon lidava com a superexposição, Lucas fazia uma declaração inusitada a Jussara. Com um ar sério e um sorriso tímido, afirmou que era o namorado de Dara. Jussara, surpresa com a ousadia do rapaz, ficou sem saber se ria ou repreendia, mas percebeu que havia algo sincero naquele sentimento. Cami, por sua vez, observava tudo com uma mistura de irritação e ciúmes contidos. Ver Marlon sendo bajulado, mencionado por todos, elogiado por desconhecidos na rua, tudo isso a incomodava. Não era o tipo de atenção que ela gostava de compartilhar. E o pior, sentia que perdia Marlon, pouco a pouco, para uma imagem pública que crescia de forma incontrolável. Nina tentava suavizar sua postura. Após tantas confusões, resolveu buscar uma reaproximação com Filipa. Tentou um diálogo afetuoso, puxou assunto, fez brincadeiras. Mas Filipa ainda estava sensível demais para acreditar de imediato em qualquer mudança. Manteve distância, sem ser hostil, mas ainda protegida. Danilo, atento a tudo, aproveitou um momento a sós com Nina e a sondou com cuidado. Queria entender o que de fato se passava com Filipa. Nina hesitou, mas não fugiu. Disse que estava preocupada, sim, e que talvez fosse a hora de rever o jeito como vinha agindo. Na empresa Boais, Abel demonstrava cada vez mais pulso firme. Chamou a atenção de Davi após notar alguns comportamentos que lhe desagradaram. A relação entre os dois já vinha enfrentando ruídos, e Abel não hesitou em reafirmar sua posição como líder. Ao mesmo tempo, nos bastidores da Boais, Jaque se aproximava perigosamente de Davi, buscando manipulá-lo com informações tendenciosas, tentando colocar um contra o outro, ciente de que isso poderia facilitar seus próprios planos. Em um momento de reflexão, Marlon decidiu fazer uma doação generosa à congregação do pastor Enoque. O gesto simples, mas significativo, demonstrava que, apesar da fama repentina e dos dilemas pessoais, Marlon não havia perdido sua essência e ainda valorizava o bem coletivo e o amparo à comunidade. Com os ânimos ainda fragilizados, Filipa buscou apoio com Paula. Sabia que precisava de alguém de fora da família, alguém que lhe desse conselhos objetivos e, ao mesmo tempo, a escutasse com empatia. Paula recebeu com carinho, e Filipa, pela primeira vez em dias, se sentiu compreendida. O clima, no entanto, começava a esquentar em outro canto da cidade. Era o dia marcado para o início da tão aguardada audiência entre Abel e Wanderson, relacionada à paternidade de Sofia. A sala do tribunal estava silenciosa e tensa. Sofia, embora pequena, sabia que algo grande acontecia. Do lado de fora, familiares e funcionários da Boais acompanhavam em silêncio o desenrolar dos fatos. Ao mesmo tempo, Jaques observava tudo com atenção e frieza. Sabia que aquela audiência poderia redefinir o poder dentro da família. Não por acaso, ele tentava manter todos os seus aliados próximos e devidamente informados, como Danilo, que continuava passando informações sigilosas da mansão, a mando de Jaques. Sem saber do envolvimento do motorista, Abel ainda confiava nele para levar e trazer Sofia, sem imaginar o quanto Danilo estava envolvido nos jogos do cunhado. Enquanto isso, Rosa,
Apesar de tudo, se mostrava mais confiante. Nos últimos dias, havia demonstrado sinais de lucidez e buscava retomar pequenas rotinas. Em um gesto inusitado, pediu que Nina lhe fizesse uma tatuagem. A ideia foi recebida com surpresa, mas também com carinho. Rosa queria algo simbólico, talvez uma forma de afirmar sua autonomia diante do que estava por vir. Enquanto isso, longe dali, Vespa articulava mais um de seus planos. Procurou Ryan e fez um pedido delicado. Queria que o rapaz escondesse parte de sua mercadoria no salão de Fabiana. Ryan, que ainda lutava para reconstruir sua vida após o período na prisão, ficou dividido. Sabia que recusar Vespa poderia gerar represálias, mas também não queria voltar a cometer erros do passado. E em meio a tantas decisões importantes, Rosa sofreu mais um episódio de confusão mental. Estava sozinha, organizando objetos antigos, quando se perdeu no tempo e no espaço. Assustada, Jéssica, que por acaso passava pelo local, a viu e se preocupou. A cena foi rápida, mas suficiente para acender um alerta. Rosa precisava de cuidados e atenção. Assim, entre decisões judiciais, conflitos familiares e tensões mal resolvidas, os Boais se viam diante de mais uma reviravolta que prometia abalar a todos. Terça-feira, 15 de julho. A decisão do juiz caiu como uma bomba no colo de toda a família Boais. A paternidade de Wanderson fora oficialmente reconhecida. A sentença soou firme na audiência, e nem mesmo a presença de Rebeca, estrategicamente preparada para argumentar a favor de Abel, conseguiu reverter o curso das coisas. Wanderson, em silêncio, segurou firme o papel com o veredito. Abel manteve o rosto impassível, mas por dentro sentia-se derrotado. No entanto, não deixou transparecer nenhum gesto de fragilidade diante do adversário. Apenas se levantou da cadeira e saiu da sala, com os ombros rígidos e o olhar perdido. Na mansão, Filipa tentava lidar com os próprios fantasmas. Após o surto que teve nos últimos dias, finalmente tomou coragem e procurou Sofia. Encontrou a menina sozinha na biblioteca, folheando um livro que Léo deixará. Filipa, com os olhos marejados e o tom de voz baixo, disse: "Eu queria te pedir desculpas, Sofia, por tudo, por ter perdido o controle. Não é justo com você." Sofia, com a maturidade que só os traumas ensinam, apenas assentiu. Era pouco, mas para Filipa, aquele gesto carregava a promessa de um recomeço. Mais tarde, sentada no quarto, ela pegou o telefone e marcou sua primeira sessão de terapia. Sentia que precisava reencontrar o eixo, por ela e por Sofia. Enquanto isso, Abel estava certo de que Elias comemorava o resultado da audiência ao lado de Ricardo. Trancado em seu escritório, ele discutia com Rebeca os próximos passos. Ainda que contrariado, sabia que agora teria que permitir que Wanderson se aproximasse de Sofia. Mas não estava disposto a facilitar nada. Na empresa, Samuel resolveu agir. Já não confiava mais em Ricardo, especialmente após os movimentos recentes envolvendo Elias e Jaques. Chamou o executivo para uma conversa curta e direta. "A Boais não tem mais espaço para você. Está demitido." Ricardo reagiu com desdém. "Isso é coisa do seu pai e do seu irmão. Vai pagar caro, Samuel. Jaques vai saber disso." Mas Samuel não se intimidou. Ele sabia que Jaques mantinha uma relação ambígua com Ricardo e estava disposto a desatar esse nó com firmeza. Ricardo, furioso, deixou a empresa e, logo em seguida, correu para encontrar Jaques, prometendo vingança e exigindo lealdade. No fim da tarde, Abel convocou uma reunião familiar. Com todos reunidos, Léo, Samuel, Filipa, Rosa, Sofia e até Danilo, ele anunciou, com voz contida, mas decidida: "Wanderson vai poder visitar Sofia. É o que a justiça determinou. E nós vamos cumprir." O silêncio foi total. Sofia baixou o olhar. Filipa fechou a cara, e Léo engoliu seco. Apenas Samuel assentiu com um leve movimento de cabeça. Rosa segurou a mão da neta com ternura. Era difícil aceitar, mas todos sabiam que aquele novo capítulo estava só começando. Ainda abalada com sua crise emocional, Filipa procurou consolo na terapia. Começou suas sessões discretamente, sem contar a ninguém além de Paula, sua amiga de confiança. Paula a acolheu com carinho e ainda sugeriu que ela cuidasse de si de maneira mais ampla. Um spa, um novo projeto, qualquer coisa que lhe trouxesse paz. Danilo, por sua vez, notou o momento de vulnerabilidade de Filipa e começou a se insinuar com mais clareza. Passava mais tempo ao lado dela, fazia elogios velados e criava situações para estar sempre por perto. Embora Filipa ainda resistisse,
A tensão entre os dois era evidente, especialmente para Rosa, que já percebia o movimento do motorista. Mas a maior surpresa do dia veio quando Abel tomou outra atitude radical: demitiu Tânia. A decisão veio após uma conversa ríspida em que Abel afirmou não confiar mais na governanta, que, por sua vez, acusou Jaques de estar por trás de tudo. Irritada, Tânia foi até Jaques e o confrontou. Você me usou. Eu não sou idiota, Jaques. Ele apenas riu. E você esperava o quê? Um contrato vitalício? A tensão aumentava, e Samuel, Ayla e Davi conversavam no jardim da empresa sobre a instabilidade crescente dentro da família. Samuel demonstrava preocupação com a pressão que Abel vinha enfrentando. Davi, curioso e sempre buscando outras versões da história, declarou: acho que é hora de eu escutar o Jaques. Não para concordar, mas para entender de onde vem tanta guerra. Ayla ficou em silêncio, mas sabia que aquilo podia abrir mais uma frente de conflitos. Do lado de dentro da mansão, Danilo aproveitava cada brecha para espionar. Observava documentos, escutava conversas, memorizava horários. Mais tarde, reportava tudo a Jaques por mensagens discretas. Jaques, satisfeito, já traçava o próximo passo para fragilizar Abel por dentro. Rosa, sem perceber as movimentações ao redor, estava animada com outra ideia. Após conhecer as tatuagens de Nina, decidiu que queria fazer uma também. Chamou a jovem num canto da sala e pediu: você faria uma pequena, com florzinhas? Bem discreta. Nina sorriu surpresa, mas aceitou. Jéssica, que ouvia a conversa, achou graça, até perceber que Rosa parecia um pouco confusa sobre o motivo da tatuagem. Aquilo acendeu um alerta. Enquanto isso, em outro canto da cidade, Vespa se aproximava de Ryan com uma nova proposta. Procurou o rapaz no salão de Fabiana e falou num tom direto: preciso que você esconda umas mercadorias minhas aqui. Só por uns dias. Te dou uma grana. Ryan recusou de imediato. Tô tentando reconstruir minha vida, Vespa. Me deixa em paz. Mas Vespa foi enfático. Não é um pedido, Ryan. É um favor de amigo. Ou você faz, ou vai sobrar para sua mãe. E pro seu filho também. Ryan engoliu o medo e ficou em silêncio. Precisava pensar. No fim da noite, Rosa teve mais um episódio de confusão. Saiu do quarto chamando pelo nome de sua irmã falecida, sem entender onde estava. Jéssica seguiu discretamente, observando tudo. Quando Rosa foi até a cozinha e colocou um pano de prato dentro do micro-ondas, Jéssica interveio com calma, levando a senhora de volta ao quarto e ligando discretamente para Abel. É melhor o senhor vir para casa, disse, preocupada. E assim, entre crises, alianças perigosas e verdades que insistem em vir à tona, a família Boaz segue enfrentando os fantasmas do passado enquanto o futuro bate à porta, incerto, mas inevitável. Quarta-feira, 16 de julho. Logo pela manhã, a mansão dos Boaz se enche de uma atmosfera melancólica. Rosa está sentada no jardim com Sofia, que segura sua mão com doçura. A senhora, visivelmente abalada, tenta disfarçar a confusão que teve no dia anterior. Às vezes, minha cabeça parece uma casa com muitas portas abertas, diz Rosa, com os olhos marejados. Sofia, em sua sensibilidade infantil, a abraça com força. Mas eu tô aqui, vovó. E ninguém vai deixar a senhora sozinha. Na sala, Nina observa tudo à distância e começa a fazer associações. Ela nota o cuidado excessivo de Danilo com Rosa e Filipa, e começa a desconfiar das intenções dele. Em uma conversa privada com Denise, desabafa: tem alguma coisa estranha nesse cara. Ele se aproxima demais quando convém. Não gosto. Enquanto isso, Ryan se mostra inquieto. Sozinho no salão de Fabiana, ele anda de um lado para o outro, nervoso. A mercadoria de Vespa, escondida ali sem o conhecimento da dona, pesa em sua consciência. Ele teme que a qualquer momento Fabiana descubra tudo e o entregue à polícia. Com o celular em mãos, Ryan tenta falar com Lucas, mas sem sucesso. O silêncio do comparsa o angustia ainda mais. Na recepção da mansão, Denise chega ao lado de Jéssica para uma visita. Abel as recebe com gentileza, mas é Rebeca quem chama as duas para um canto reservado. Com semblante sério, ela informa: Wanderson vai visitar a Sofia hoje. A notícia deixa Denise surpresa, enquanto Jéssica troca um olhar de reprovação com Rebeca. É mesmo uma boa ideia permitir isso? Pergunta Denise. Rebeca suspira. Não sei, mas é um direito garantido. No escritório da Boaz, o clima esquenta.
Wanderson aparece inesperadamente e acaba flagrando Tânia e Ricardo em uma conversa comprometedora. Os dois tramam contra Jaques, e o invasor logo percebe. Interessante. Então vocês também não confiam nele, alfineta Wanderson, deixando Tânia sem reação. Ricardo tenta mudar de assunto, mas é tarde. Wanderson anota mentalmente aquela aliança duvidosa. Na ala dos quartos, Nina encontra Danilo recolhendo algumas anotações. Ela não hesita. Quero saber o que você tá ganhando para se aproximar tanto da minha mãe. Danilo tenta disfarçar. Você tá vendo coisa onde não tem. Mas Nina, esperta, o enfrenta. Tá bom. Então me empresta o celular. Agora. Diante da recusa dele, Nina sorri de canto. Então é isso. No ateliê improvisado de Léo, ela tem uma ideia para comemorar os 60 anos da Boaz. Ela desenha algo no papel, entusiasmada, e comenta com Stephanie. Vai ser uma homenagem aos funcionários antigos. Gente que fez essa empresa crescer. Stephanie se anima. Vai ser lindo. E você sabe que tem o apoio de muita gente aqui dentro. Léo sorri, mas ainda sente o peso dos últimos acontecimentos com Samuel. Na casa de Jussara, Alan é cuidado com carinho. Ele se recupera lentamente do mal-estar que teve, e a mãe o acompanha com vigilância. Você precisa descansar. Essa tensão com Marlon, esses vídeos, tá demais. Alan concorda com a cabeça, mas ainda parece incomodado com algo que não diz. Na mansão, Sofia se isola no quarto depois do encontro com Wanderson. Abel sobe e a encontra sentada na cama, desenhando. Tá tudo bem, filha? Ela hesita e responde, eu não gostei dele. Abel se senta ao lado dela e, com paciência, tenta entender. Mas ele foi educado com você. Sofia balança a cabeça. Sim, mas meu coração não ficou feliz. Jaques, por sua vez, encontra Tânia nos corredores da Boaz e a pressiona. Wanderson esteve aqui? E vocês conversaram sobre o quê? Tânia tenta desviar do assunto, mas Jaques a segura pelo braço. Você tá jogando dos dois lados. E eu não gosto disso. Ela o encara firme. E você, Jaques? Joga de que lado mesmo? Na cafeteria da empresa, Marlon se aproxima de Léo e, depois de algumas palavras trocadas, pergunta com sinceridade, você ainda sente alguma coisa pelo Samuel? Léo evita responder diretamente. Não sei, Marlon. Mas, às vezes acho que ele sente por mim. Marlon observa a expressão dela com atenção, tentando entender mais do que ela diz. Enquanto isso, Tânia encontra Léo no corredor e, com um olhar manipulador, começa a colocar palavras na cabeça da moça. Você precisa abrir os olhos. Sofia está cada vez mais confusa, e isso é culpa das mentiras que circulam por aqui. Léo não entende o que ela quer dizer. Do que você está falando? Tânia se aproxima ainda mais. Cuidado com Jaques. Ele não pensa duas vezes antes de usar a sua filha como arma contra os outros. A fala deixa Léo abalada. Já em seu quarto, ela observa Sofia dormindo e acaricia seus cabelos. Ninguém vai te machucar, meu amor. Eu prometo. Lá embaixo, Abel conversa com Rebeca sobre os próximos passos. Wanderson já fez o que queria. Agora é com a justiça. Rebeca encara o marido. E com a gente, Abel. A menina precisa de segurança, de paz. E isso começa com a nossa postura. No salão, Jéssica, que observava a Rosa com atenção desde o episódio anterior, a vê confundir nomes e trocar objetos. Com discrição, ela pega o celular e envia uma mensagem para Denise. A Rosa tá piorando. Na cozinha, Rosa tenta disfarçar. Era só uma distração. Todo mundo se confunde de vez em quando. Mas, por dentro, ela se sente despedaçada. No fim do dia, Marlon se encontra com Adriano na rua e comenta sobre os vídeos que circularam. Eu pedi para você parar. Cara, isso não é brincadeira. A gente é policial, tem que ter responsabilidade. Adriano dá de ombros. Mas é bom para nossa imagem. Marlon encara sério. Não quero fama. Quero respeito. Enquanto isso, no quarto de Nina, Filipa observa a distância. A filha está mais quieta, mais pensativa. A tentativa de aproximação feita mais cedo não surtiu efeito. Com lágrimas nos olhos, Filipa comenta com Danilo. Eu só queria que ela me perdoasse. Danilo segura sua mão. Ela vai, Filipa. Só não desista.
A noite chega, e o clima na mansão continua tenso. Léo se encontra com Samuel brevemente no jardim. Eu só quero proteger a Sofia, diz ele. Léo respira fundo. Eu também. Mas parece que, cada vez que a gente tenta, aparece alguém para atrapalhar. Do lado de fora, um carro estaciona lentamente. É Vespa. Ele observa tudo à distância, com olhos calculistas. Um novo plano se forma em sua mente. E dessa vez, talvez, envolva mais do que apenas Ryan ou Lucas. Quinta-feira, 17 de julho. A movimentação na mansão dos Boais não cessava. Tânia, com seus olhos sempre atentos e planos meticulosos, propôs a Léo uma ideia ousada: encontrar uma forma legal de fazer com que Wanderson perdesse o direito de visitar Sofia. Léo, que por mais que tentasse se manter firme, ainda se sentia ameaçada pela presença de Wanderson na vida da menina, considerou a proposta com cautela. A ideia crescia dentro dela, ainda que seu coração vacilasse ao pensar nos sentimentos confusos de Sofia. No dia da visita agendada, Léo acompanhou Sofia e Jéssica até o local combinado para o encontro com Wanderson. Por mais que tentasse manter uma postura neutra, Léo não conseguia disfarçar o incômodo. Wanderson, no entanto, parecia tranquilo, e dessa vez encontrou uma maneira de se conectar com a filha ao falar sobre Ellen. Os olhos de Sofia brilharam ao ouvir histórias sobre a mãe. Era como se, naquele instante, uma ponte invisível se formasse entre pai e filha. De volta à mansão, Léo levou um choque quando viu a empolgação de Sofia. A menina, encantada com as memórias de Ellen, sugeriu colocar uma foto de Wanderson em seu quarto. A reação de Léo foi imediata. Com firmeza, ela chamou a atenção da filha, pedindo que esperasse um pouco mais para fazer esse tipo de escolha. O semblante de Sofia mudou, dividida entre a curiosidade sobre o pai e a fidelidade à figura materna de Léo. Enquanto isso, Cami, desconfiada com a movimentação de Ryan, foi até o salão de Fabiana e acabou descobrindo a mercadoria de Vespa escondida entre os produtos. Sem hesitar, ela confrontou Ryan. A tensão entre os dois ficou evidente. Ryan, acuado, tentou se explicar, mas Cami estava inconformada. A relação entre eles já vinha estremecida, e a situação só agravava a desconfiança da jovem. Na casa de Jaques, Davi foi até o tio para conversar sobre sua mãe. O jovem, dividido entre sua admiração por Ayla e o ressentimento que carregava, buscava alguma forma de entender melhor suas próprias emoções. Jaques, sempre manipulador, usou a oportunidade para plantar mais dúvidas em Davi. Na mansão dos Boais, Rosa teve um de seus rompantes. Com sua autoridade habitual, exigiu que Danilo levasse Léo até a Boais para apresentar suas ideias para Bel. A matriarca estava disposta a fazer com que a jovem tivesse seu espaço valorizado, mesmo que isso significasse enfrentar a resistência do próprio filho. Enquanto isso, Nina, sempre estratégica, armava mais uma. Com sua postura enigmática, conseguiu manipular Filipa, convencendo a irmã a ir com ela até São Cristóvão. Danilo, responsável por levá-las, percebeu que havia algo por trás do convite, mas preferiu não se intrometer, ao menos por enquanto. Na academia, Marlon, ainda lidando com os reflexos das atitudes de Ryan e as investidas de Adriano em filmar suas ações policiais, questionou Cami sobre o ex. A tensão entre eles se tornou palpável. Marlon não escondia sua insegurança quanto aos sentimentos de Cami por Ryan, e a jovem, por sua vez, sentia-se pressionada por ambos os lados. Na Boais, Léo, com o apoio de Danilo e Rosa, finalmente iniciou a apresentação de sua proposta para a comemoração dos 60 anos da empresa. Com desenvoltura, ela detalhou cada ponto do projeto, apostando em uma campanha que resgatava a história da Boais ao mesmo tempo que apontava para o futuro. Abel, atento, observava a jovem com interesse, reconhecendo seu talento, embora não deixasse transparecer de imediato. A mansão Boais estava mergulhada em climas distintos. Enquanto Sofia vivia o turbilhão de emoções causadas pela figura recém-descoberta do pai biológico, Rosa observava tudo com um misto de amor e preocupação, sentindo o tempo escapar de suas mãos em seus episódios de confusão. Filipa, por sua vez, oscilava entre o ciúme e o desejo de controle sobre Nina, cuja personalidade impulsiva trazia um ar de instabilidade à casa. Davi, após a conversa com Jaques, passou a encarar Samuel com outros olhos. Não estava certo de tudo que ouvia, mas a semente da dúvida já estava plantada. Jaques, como de costume, continuava a agir nas sombras, manipulando Davi aos poucos, explorando cada fissura nas relações da família para se beneficiar. Enquanto isso, Nina encontrava espaço para seus próprios planos. São Cristóvão parecia ser mais do que apenas um passeio. Danilo,
que se aproximava cada vez mais da jovem, ainda não sabia o que esperar, mas seu coração estava dividido entre lealdade à família Boaz e sua afeição por Filipa. A presença de Wanderson continuava a provocar efeitos colaterais. Léo, cada vez mais pressionada, precisava escolher entre proteger Sofia e seguir as regras impostas pela justiça. Sofia, por sua vez, lutava com a ideia de incluir Wanderson em sua vida sem magoar Léo. E Abel, mesmo com toda sua postura rígida, sentia os efeitos emocionais do reconhecimento legal da paternidade de Wanderson sobre a menina que criou como filha. No meio de tudo isso, Cam e Ryan seguiam em confronto constante. A descoberta da mercadoria no salão era apenas mais uma peça no quebra-cabeça complicado que unia os dois. Ainda havia amor, mas também havia raiva, frustração e um sentimento crescente de traição. Com sua ideia para o aniversário da Boaz oficialmente apresentada, Léo esperava agora pela resposta de Abel. Apesar de tudo que enfrentava na vida pessoal, ela sabia que sua carreira estava em jogo. Sofia, por outro lado, continuava buscando equilíbrio entre todas as figuras que disputavam seu afeto: Léo, Wanderson, Abel e Samuel. E, no fundo, todos pareciam esquecer que a maior preocupação da menina era apenas ser ouvida. Sexta-feira, 18 de julho. Na ampla sala da mansão Boaz, o silêncio pairava pesado enquanto Abel ouvia atentamente a apresentação de Léo. Com os olhos brilhando de entusiasmo, Léo expunha suas ideias inovadoras para a empresa da família. Abel, a Boaz precisa se modernizar. A gente pode conquistar novos mercados usando as redes sociais, focar no público jovem, trazer coleções mais ousadas. Eu tenho certeza que dá para revolucionar tudo, ela dizia, gesticulando com paixão, quase esquecendo do nervosismo. Abel permaneceu sério, ponderando cada palavra. Por mais que admirasse a coragem de Léo, sabia que mudanças abruptas podiam desestabilizar a tradição da empresa. Léo, eu agradeço muito sua dedicação e suas ideias, mas no momento acredito que essa direção não é o melhor caminho para Boaz, falou firme, porém com cuidado para não magoar a jovem. A rejeição caiu como um balde de água fria em Léo, que mordeu o lábio, tentando esconder a decepção. Eu entendo, Abel, respondeu ela, a voz baixa, mas ainda determinada. Samuel, que acompanhava a cena, sentiu um misto de solidariedade e frustração. Léo, não desanima não. Você tem talento e ideias que a gente pode aproveitar. Eu acredito em você, falou com um sorriso encorajador. Davi, que estava próximo, sentiu o ciúme crescer como uma chama. Observava Samuel dando atenção a Léo e não gostava nada daquilo. Cuidado, Léo. Nem tudo é o que parece, advertiu Davi num tom carregado de ressentimento, lançando um olhar frio para Samuel. A tensão no ambiente aumentava, e parecia que um conflito iminente se formava entre eles. No meio dessa turbulência, Cami se aproximou de Marlon, com o rosto sério. Marlon, eu vi algo que você precisa saber. A mercadoria do Vespa está escondida no salão. Ryan está guardando tudo lá, tentando manter isso longe do seu radar. Marlon franziu a testa, já sentindo o peso do problema crescer. Sem hesitar, ele foi até Ryan, confrontando com voz firme. Ryan, o que você está fazendo com essa mercadoria no salão? Você sabe que isso pode destruir tudo o que estamos tentando construir. Ryan tentou explicar, dizendo que estava apenas protegendo as coisas, mas Marlon não aceitou desculpas. Protegendo ou se metendo em encrenca? Essa é a verdade. Enquanto isso, Gisele começava a notar um comportamento estranho em Ayla. Ela tinha sumido, não dava notícias, e isso causava preocupação. Não é normal o jeito que Ayla está sumindo. Preciso descobrir o que está acontecendo, comentou, inquieta. A dúvida crescia, como uma sombra que ameaçava revelar segredos ocultos. Léo, apesar das dificuldades, tomou uma decisão importante: voltar para a faculdade de marketing. Sentia que precisava se fortalecer para enfrentar os obstáculos que surgiam no caminho. Sofia, eu decidi voltar para a faculdade. Quero me preparar para lutar pelo que acredito, contou com um sorriso. Sofia sorriu de volta, orgulhosa. Eu estou com você, Léo disse, e as duas se abraçaram, fazendo as pazes depois de alguns atritos. A renovação da amizade trazia esperança para ambas. Mas nem tudo era paz. Jaques, sempre manipulador, procurou Danilo para pedir que arquitetasse um plano contra Rosa, que vinha ganhando espaço e poder. Danilo, Rosa está ficando forte demais. Precisamos conter isso antes que ela nos atrapalhe, ordenou. Danilo, percebendo que precisava fortalecer suas alianças, propôs uma parceria com Nina. Se juntarmos forças,
Podemos controlar melhor o que acontece, sugeriu. Nina aceitou, com os olhos brilhando de astúcia. Enquanto isso, Gisele encontrou um presente deixado por Davi, o que aumentou suas suspeitas. O que ele está escondendo? Perguntou a si mesma, desconfiada. Junto com Danilo, Nina começou a manipular Kaique, envolvendo em seus planos obscuros e criando uma teia de controle e influência que ameaçava escapar do controle. A mansão Boaz fervilhava com conflitos e alianças. Cada personagem lutava por seu espaço, enfrentando traições e medos, mas também mantendo a esperança viva. As peças do jogo seguiam em movimento, e o futuro permanecia incerto, carregado de possibilidades. Sábado, 19 de julho. Na mansão dos Boaz, as relações entre os personagens continuavam a se desgastar e se reconstruir em um ritmo acelerado, marcado por sentimentos intensos e revelações que mexiam com todos. Gisele sentia-se cada vez mais ferida pela situação envolvendo Ayla. Em um momento de franqueza, ela confrontou a amiga com a voz embargada e os olhos marejados. Ayla, eu me senti traída. Você desapareceu, me deixou sem explicação, como se eu não importasse. A sinceridade de Gisele era um grito de quem se sentia abandonada, e Ayla, embora arrependida, não soube muito bem o que responder. Eu não queria magoar você. Só precisava de um tempo para pensar, murmurou, com um olhar baixo, carregado de culpa. Enquanto isso, a mansão recebia novamente a visita de Jéssica, que se mostrava cada vez mais envolvida nos conflitos da família Boaz. Sua presença, longe de ser pacífica, agitava ainda mais o ambiente. Abel, preocupado com a crescente confusão provocada por Nina, demonstrava sinais evidentes de desespero. A jovem parecia determinada a causar impacto, manipulando situações e pessoas a seu favor, e Abel temia pelas consequências desse jogo perigoso. Em meio a esse turbilhão, Gisele pediu um tempo para Ayla. Precisava se afastar, reorganizar seus pensamentos e emoções antes de tentar um recomeço. Ayla, acho melhor a gente dar um passo atrás. Preciso de um tempo para entender tudo isso, disse com voz firme, mas triste. Ayla, com a voz trêmula, pediu para voltar para a mansão da família. Eu quero voltar, tentar consertar as coisas, afirmou, demonstrando arrependimento e esperança. Na sala principal da mansão, Abel e Filipa tiveram uma discussão acalorada por causa de Nina. Abel acusava a jovem de ser a responsável pelo caos recente, enquanto Filipa defendia a amiga com unhas e dentes. Nina está mexendo com tudo, Abel. Mas ela tem suas razões, argumentava Filipa, tentando conter a raiva que sentia pela situação. Abel, por sua vez, não queria ceder. Essa situação vai nos destruir se não pararmos isso agora. O conflito refletia a tensão crescente dentro da família, cada um lutando para proteger seus próprios interesses. Enquanto isso, Deco aumentava a pressão sobre Nina, deixando claro que não estava disposto a esperar. Nina, você precisa agir rápido. Não podemos ficar parados enquanto as coisas fogem do nosso controle, avisou ele, com um tom ameaçador. A jovem, pressionada, sentia a responsabilidade crescer e sabia que precisava tomar decisões difíceis. Em uma conversa de confiança, Nina revelou a Danilo um segredo importante, a existência de uma carta de Ellen destinada a Sofia. Essa carta pode mudar tudo, Danilo. Precisamos usá-la a nosso favor, disse, com os olhos brilhando de determinação. Danilo, atento e calculista, absorveu a informação, vendo ali uma oportunidade para manipular ainda mais as situações a seu favor. Paralelamente, Dedé pediu para ver Ryan, buscando entender melhor sua situação e talvez reatar uma ponte. O encontro foi tenso, mas carregado de esperança para reconstruir o que fora perdido entre eles. Jaques, sempre estrategista, pediu a Danilo que conseguisse a carta de Ellen, sabendo do valor que o documento tinha. Essa carta é a chave para controlar o jogo. Traga para mim o que Nina encontrou, ordenou, demonstrando sua sede pelo poder. Em um momento de coragem, Sofia visitou Wanderson. Embora os sentimentos fossem confusos, a menina buscava respostas e um pouco de conforto, tentando entender quem era aquele homem e o que ele representava em sua vida. Enquanto isso, Nina finalmente encontrou a carta de Ellen, o documento que podia mudar o rumo da história. Com um sorriso satisfeito, ela segurou o papel, ciente do poder que aquela carta trazia. O jogo estava longe de acabar, e as peças continuavam se movendo, cada vez mais intensas e perigosas. E acabou o resumão de hoje. Se a novela tá boa, imagina o resumão de amanhã. Então se inscreve aí e vamos fofocar juntinhos no próximo vídeo, porque aqui a gente vive de resumo, emoção e um pouquinho de confusão.